Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten. Qual é o tema da nossa live? Vamos falar sobre farinhas. É um tema extremamente importante que muitas pessoas têm dúvidas. Ai, meu Deus, qual farinha eu uso para fazer um pão macio? Qual farinha eu uso para dar estrutura para o pão, né? Qual farinha eu uso para que meu pão não esfarele, para que ele fique bem unidinho? Vamos falar tudo isso hoje, tá? E é muito importante que vocês conheçam as farinhas, entendam as farinhas. Por quê? Porque são a partir delas que nós vamos criar as nossas receitas. Esse pão que vocês estão vendo aqui, nós vamos falar sobre ele nessa live ainda, tá? Esse pão aqui eu criei a partir das farinhas, do meu mix de farinhas. Então eu sempre tenho o meu mix e a partir dele eu derivo. Ah, quantos por cento, qual é a quantidade de líquido, de gordura, de ovos? Ah, eu vou colocar precisa de ovo nessa receita? Ah, precisa de agente de liga? Então, é a partir dessa farinha. E como que eu vou chegar no mix equilibrado? A partir do momento que eu entender quais são essas farinhas, como elas funcionam, quais são as funções, né, que a gente encontra em cada tipo de farinha para poder conjuntamente fazer um mix equilibrado, tá bom? Se você souber quais as proporções, quais as farinhas corretas, as suas chances, né, elas vão subir, muito, vertiginosamente, para vocês fazerem os seus pães perfeitos sem glúten. Por quê? Porque como as farinhas são os ingredientes que vão em maiores proporções e a partir delas que nós derivamos os demais ingredientes da receita, elas são determinantes para os seus pães ficarem macios, fofinhos, douradinhos, crescerem bem. Então elas são determinantes sim. Por isso que nós precisamos entendê-las muito bem para que nós saibamos quais usar em quais proporções. E isso vai depender muito do objetivo final que a gente quer com a receita, né? Se a gente quer um pão mais leve, um pão mais denso, um pão modelável, um pão de forma. Então, tudo isso influencia nos tipos e nas proporções das farinhas que nós vamos utilizar, tá bom? E aqui, nessa live, né, e nos conteúdos que eu publico aqui diariamente, eu não ensino a vocês somente uma receita. Por quê? Porque eu acredito muito que uma receita só não vai resolver a sua vida. Você pode até aprender aquela receita, né? Pode aprender a fazer. Aí você faz um dia, faz dois, faz três, você acaba enjoando daquela receita. Ou pior, você faz aquela receita, um dia dá certo, um dá errado e você não sabe por quê. E por que isso acontece? Principalmente porque a gente tem farinhas diferentes, que absorvem os líquidos de maneiras diferentes, né? Nós temos que conhecê-las também para isso, principalmente para isso, para o ponto de hidratação da nossa receita, que é fundamental estar correto para que o resultado fique perfeito, tá bom, gente? Muito importante. Então, sabendo disso, né? Sabendo sobre as farinhas, quais farinhas usar, em quais proporções, se eu quero mais maciez, mais liga, o que eu coloco na minha receita? Sabendo disso, vocês vão ter pães macios, fofinhos, deliciosos, aerados, alveolados. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo. Vamos mostrar primeiro no Instagram. Olha isso, gente. E depois no YouTube. Fofinho, perceba só, nós temos alvéolos, que são essas bolinhas de ar, muito bem distribuídos nessa fatia de pão. É uma fatia, olha, maleável, não esfarela, uma delícia, gente. Essa fatia de pão fica incrível, super úmida, super macia. E você vai conseguir esse resultado a partir do momento que você entende as farinhas. É fundamental. Além disso, quando a gente conhece as farinhas, a gente economiza. Quantas pessoas já chegam para mim e falam assim, nossa, mas a farinha de amêndoas é muito cara, eu não consigo usar. Ah, mas a farinha de trigo sarraceno é muito difícil de achar, não tem como que eu faço para substituir? Se você conhece as farinhas, você sabe quais outras você pode utilizar no lugar. Por exemplo, da farinha de grão de bico, nós vamos falar sobre ela hoje, da farinha de trigo sarraceno, farinha de arroz, né? Então, quando você conhece, você tem essa autonomia, essa independência, que é extremamente importante quando a gente trata de receitas sem glúten, porque as receitas sem glúten demandam mais cuidados, né? A gente precisa observar alguns pontos importantes nas massas, no preparo, né? Na ordem de adição dos ingredientes, para que a gente tenha um resultado perfeito. Não adianta você jogar ali tudo dentro da tigela de qualquer jeito, em qualquer ordem, né? Com qualquer tipo de farinha, quaisquer quantidades, achando que o seu resultado vai ficar perfeito, porque ele não vai. A gente precisa de controle.
controle sobre as nossas receitas, tá? É extremamente importante isso. Você vai ter autonomia para adaptar uma receita de família, né? Tem minhas alunas que já adaptam, já criam suas próprias receitas. Então é isso que eu quero para você também, é isso que eu desejo para você também, né? Que você consiga ter essa capacidade de adaptar uma receita de pão que sua avó fazia, de bolo, né? Mas para isso você precisa conhecer um pouquinho sobre cada ingrediente, sobre cada farinha que você está utilizando, viu, gente? E eu tenho duas pessoas muito importantes para mim, que são duas alunas minhas queridas, que eu vou citá-las aqui como exemplo, porque elas eram como vocês, né? Eram como eu era lá no início. Por quê? A Priscila é uma aluna minha lá de São Paulo e ela, segundo ela, já estava desistindo de fazer receitas sem glúten, principalmente receitas de pães. Por quê? Porque os pães dela ficavam duros, não cresciam, ficavam clarinhos em cima, não douravam, sabe? Ficavam secos, esfarelavam. Teve um que cresceu tanto, né, que ele estava tão hidratado, que ele cresceu e depois ele murchou completamente, solou completamente. E o que foi que ela errou nessas receitas? Ela estava usando as farinhas corretas. Ela usava as mesmas farinhas que ela usa hoje. Mas os resultados dela não ficavam bons, ficavam duros. Depois que ela entendeu as farinhas, conheceu as farinhas, ela passou a fazer pães e bolos perfeitos sem glúten. A Rejane é outro exemplo. Por quê? Porque eu sei que vocês também fazem isso, eu fazia, né? Eu fazia no início também, que é o quê? Pegar a receita sem glúten na internet. Tá errado, mas você tá na internet. Calma. Não é qualquer receita sem glúten, é receita errada que está disponível na internet. E, infelizmente, a maior parte das receitas que estão disponíveis na internet estão desequilibradas. Por que eu sei disso? Porque eu fiz várias delas. Várias dessas receitas que estão na internet, tem uma foto bonita, não funcionam quando a gente vai colocar em prática em casa. Ah, mas o vídeo, né? Publica o vídeo tá lá mostrando a receita. Sim, ele pode estar mostrando a receita, o resultado ali, mas, né? O resultado não é exatamente aquele que você está vendo. Pode estar bonito, mas pode não estar gostoso. Isso é o problema que uma outra aluna minha tinha, né? Porque ela fazia as receitas, ficava exatamente como mostrava no vídeo, só que o gosto era horrível. Ela pensava, nossa, mas o sem glúten é ruim assim mesmo? Não é, gente, não pode ser ruim. O sem glúten, ele é perfeito, ele é macio, ele é fofinho, ele tem gosto de pão. Esse pão aqui, ele fica com sabor incrível. Depois vocês vão saber qual é o pão. E quem já fez, coloca aí na live pra mim, mais tarde, tá? Calma aí. Então, é possível sim a gente fazer pães deliciosos, bolos também, né? Mas pão eu acho que é uma das maiores dificuldades da maioria das pessoas, pelo menos era a minha dificuldade lá no início, porque eu tinha eu não conseguia acertar as receitas, eu errei demais receita de pão, joguei muita receita fora, direto da forma pro lixo, porque elas ficavam intragáveis, não dava pra comer, teve um pão que eu fiz, que eu nunca me esqueço, gente, eu fiz com 6 batatinhas, pensa, batatinha inglesa, sabe? A textura daquele pão, não dava para comer aquilo. Então, quando a gente não entende, a gente pode fazer a receita, achar que tá certo e achar que o sem glúten é ruim. E aí a gente acaba acreditando nisso e passando o resto da vida ou recaindo na dieta com glúten ou consumindo uma coisa ruim, achando que aquilo é o sem glúten. Na verdade, não é assim. Então a Rejane, ela também pegava essas receitas que estão erradas, que estão disponíveis na internet, fazia em casa e os pães dela ficavam secos, duros, esfarelavam, tinham um gosto horrível. E ela não entendia por quê. Até que ela começou a conhecer os ingredientes, as farinhas, e aí a partir daí ela começou a fazer os seus pães e os seus bolos perfeitos sem glúten. Vocês têm que ver as receitas, as fotos dos pães, tanto da Priscila quanto da Rejane, como eles ficam lindos, gente, lindo de olhar, sabe? Você olha para aquele pão e fala, nossa, deve estar uma delícia. Esses são os pães que elas fazem hoje. E eu fico muito feliz e orgulhosa por poder fazer parte disso, né? Porque é muito importante para mim que as minhas alunas, que vocês em casa alcancem esse resultado. É por isso que eu tô aqui, fazendo essas lives aqui, porque eu quero ver vocês progredindo, evoluindo, tendo resultados gostosos, podendo proporcionar para a família de vocês um café da manhã com pão sem glúten saboroso, um café da tarde com bolo sem glúten que cresce bem, que fica fofinho, que desmancha na boca, que
fica muito delicioso. Então esse é o meu objetivo e por isso que eu estou aqui. Mas então, Gabriela, o que foi que elas aprenderam, né, que as tornaram capazes de fazer os seus pães e os seus bolos perfeitos sem glúten? Se elas não faziam antes, o que mudou? Né? Passaram de pães ruins para pães sem glúten deliciosos, perfeitos. Simples, gente, é uma palavrinha só. Conhecer. Conhecer o quê? Conhecer os ingredientes, conhecer os métodos de preparo, conhecer as técnicas aplicadas para fazer um pão sem glúten perfeito. Nossa, mas é tanta coisa? Não é. É o básico, você já sabe fazer, só que tem que executar na ordem correta, né? Com os tempos adequados, tem que observar alguns cuidados, mas é fácil. É o que a gente usa no dia a dia com glúten, com umas leves alterações, no caso de método de preparo, né? Ingredientes, sim, a gente vai mudar mesmo os ingredientes, né? A gente tem mais ingredientes nas receitas sem glúten porque a gente precisa disso para repor as funções da farinha de trigo, tá? Então, falando em repor as farinhas de trigo, vamos conhecer então as farinhas. Vamos conhecer as farinhas? Bom, hoje eu vou falar para vocês das farinhas que eu acho que trazem um resultado perfeito para as nossas receitas. Esse pão aqui é o pão de batata doce que está no canal do YouTube, tá? Não vai agora pegar a receita, calma, gente. Já já vocês vão ter esse passo para fazer, tá? Por enquanto, fiquem aqui olhando e observando e prestando atenção na aula. Vamos falar das farinhas. Eu separo as farinhas em 3 grandes grupos. Por quê? Porque fica muito mais fácil de a gente entender essas farinhas e de usar, de substituir. Então, quais são esses 3 grandes grupos extremamente importantes? Eu separo por função. Então, eu tenho uma função de estrutura, uma função de liga, uma função de maciez e leveza, correto? Ok, esses são os nossos 3 principais grupos, estrutura, liga e maciez. Aqui nós temos farinhas, as farinhas que eu vou falar para vocês hoje, tá? Vamos começar com as farinhas de estrutura, que são essas duas aqui. Aqui eu tenho 2 exemplos de farinhas de estrutura. Deixa eu abrir aqui. O que a farinha de estrutura faz nas nossas receitas? Olha só. Tá vendo como ele é crescido e não baixa? Não baixou? Por quê? Porque eu tenho estrutura, eu tenho suporte nessa massa. Então, é por isso que o meu pão cresce e não baixa. E quais são as farinhas de estrutura? Vamos começar falando da farinha de arroz. A farinha de arroz, olha só, branquinha, neutra, tanto em cor quanto em sabor. E por isso, ela é uma farinha coringa nas nossas receitas sem glúten, tá? A gente precisa, e eu recomendo muito que você utilize, um pouquinho da farinha de arroz, pelo menos. Por quê? Justamente por essa característica de neutralidade. A farinha de grão de bico, ela deixa um sabor residual bem forte. Se a gente utiliza sozinha essa farinha nas nossas receitas, o nosso pão vai ficar com gosto de grão de bico. Nem todo mundo gosta, eu não gosto. Então, o que eu faço? Eu tenho que usar 2 farinhas, uma neutra e uma que deixa sabor residual. A farinha de arroz, ela é pobre em fibras, rica em carboidratos, tá? E vai ajudar muito a gente a combinar outra farinha que deixe sabor residual para baixar esse potencial de sabor e a gente ter um resultado com um sabor melhor, né? Mais palatável. Então isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que chegam, ai, nossa, mas o meu pão ficou com um gosto muito forte de farinha de arroz. Por quê? Se ela é neutra? Porque usou uma quantidade desequilibrada, ou seja, está em excesso. E outra coisa, a gente não pode usar só farinha de arroz. Por quê? Porque a farinha de arroz, ela resseca a sua massa. Ela vai ressecar porque ela é uma farinha que não dá liga, que não dá maciez, ela dá estrutura. Então, a gente precisa combiná-la com outros grupos de farinhas, que já já vocês vão conhecer quais são esses outros 2, para termos um mix equilibrado e um resultado perfeito, tá? Tem outra farinha que eu não tenho aqui agora, porque eu usei toda já, não deu tempo de chegar. É a farinha de trigo sarraceno, que eu gosto demais dessa farinha. Tem muitas pessoas que acham que o sabor dela é muito forte. Concordo. Só que se a gente utiliza na proporção correta, o sabor não fica aparente. A gente precisa combinar em proporções adequadas com farinhas neutras para nós obtermos as características principais que a farinha de trigo sarraceno agrega às nossas massas, que são o quê? Maciez, estrutura, óbvio, e
umidade. Por que ela agrega umidade? Porque ela é rica em proteínas. Proteínas são a base ali da nossa massa. É a partir das ligações proteicas que nós temos a formação da estrutura da nossa massa. Então, quanto mais proteína a gente tiver, claro, em uma quantidade equilibrada, mais maciez e umidade eu vou ter no meu resultado final. Então, farinhas ricas em proteínas são maravilhosas. E a farinha de trigo sarraceno, para mim, ela é incrível. Porque ela deixa essa característica de maciez e umidade. Ela tem sabor residual? Tem, sim. Por isso que nós precisamos combiná-la. Eu vou analisar com você o mix daqui a pouquinho, que tem a farinha de trigo sarraceno. E aí vocês vão ver qual é a proporção ali que eu uso mais ou menos, para vocês conseguirem ter uma noção de quanto você usa de cada tipo de farinha, para que o seu resultado não fique com sabor residual de determinado tipo de farinha, tá? A farinha de trigo sarraceno também é rica em fibras. Então, isso quer dizer que ela vai absorver mais os líquidos da sua receita. Então, ponto de hidratação. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com o ponto de hidratação das suas massas. E é muito importante que vocês conheçam as farinhas justamente para saberem isso. Ah, mas a minha farinha de trigo sarraceno tem mais fibras. O que eu tenho que fazer então? Observar o ponto de hidratação, porque provavelmente, se a minha receita anterior não levava trigo sarraceno e agora leva, eu vou ter que aumentar um pouquinho a quantidade de líquidos da massa. Isso é muito importante, porque se você que está usando uma farinha de arroz, que é pobre em fibras, não absorve tanto a umidade da massa, substitui parte dessa farinha de arroz por farinha de trigo sarraceno, que também é uma farinha de estrutura, e essa substituição é bem-vinda, mas você não corrige o ponto de hidratação da massa, ou seja, você não aumenta um pouquinho a quantidade de água, faz com a mesma quantidade, o que vai acontecer com o seu pão? Ah, mas você disse que o pão com a farinha de trigo sarraceno ficava úmido e macio? O meu ficou duro. Por quê? Porque você não corrigiu a quantidade de água. E aí, a sua farinha de trigo sarraceno vai absorver toda a água que está disponível dentro da massa e vai deixar o seu pão seco. E aí ele não vai crescer por quê? Porque o fermento precisa de água para fermentar corretamente a sua massa. Então, um pontinho errado que você faz nessa hidratação, você compromete o seu resultado final, porque afeta outras partes da sua massa, da sua receita. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu tomar uma água, porque eu tô meio empolgada. Falando rápido, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui no YouTube. Gente, o Instagram é muito pequenininho aqui, eu acho que eu não vou conseguir enxergar. Meu Deus, vamos lá, consigo sim. Bora lá, gente, quero animação nessa live, hein? Bora lá. Vamos lá para a próxima, farinha de grão de bico. Farinha de grão de bico é maravilhosa para quem pode consumir. Eu, infelizmente, no momento não posso, mas é uma farinha também sem glúten, naturalmente. Olha só, todas essas farinhas, elas são naturalmente sem glúten. Ah, mas então eu não preciso olhar o rótulo? Não, vocês têm que olhar o rótulo todas as vezes que vocês forem comprá-las. Por quê? Porque pode ser que, né, lá na hora de embalar, ou na hora de colher, na hora de transportar o grão, tenha havido contaminação cruzada por glúten. Então, é uma farinha naturalmente sem glúten? Sim. O trigo sarraceno é sem glúten? Sim. Mas vocês precisam sempre conferir o rótulo para que vocês não comprem algo contaminado. Por favor, gente, tá? Então vamos lá. Farinha de grão de bico. Opa, deixa eu bater aqui. Farinha de grão de bico é essa daqui, ó. Amarelinha, com um sabor bem característico de grão de bico, forte, fininha também, assim como a farinha de arroz. Só que ela é mais juntinha, tá vendo? Que ela não desce igual a farinha de arroz. Isso significa o quê, gente? Que ela tem mais gordura, que ela tem mais proteína que a farinha de arroz, né? Que ela é mais úmida que a farinha de arroz. Então aqui nós temos a farinha de grão de bico, que deixa um sabor forte e residual, é rica em fibras, então ela também vai absorver mais o líquido da receita. Mas um detalhe importante é que a farinha de grão de bico é uma das farinhas que mais tem proteínas, né? Dentre as farinhas de estrutura ali, claro que tem amaranto, quinoa, né? São muito ricos em proteínas, ervilha. Mas a farinha de grão de bico, ela tem em torno de 16% de proteínas. O que é isso? Significa que ela é mais rica em proteína do que a farinha de trigo. Então, a gente tem mais nutrição nessa farinha aqui do que na farinha de trigo. A farinha de trigo tem em torno de 12,5% mais ou menos de proteína, aqui a gente tem 16%. Então, é muito interessante que você use essa farinha nos seus preparos. Além da estrutura, que ela também é uma farinha de estrutura, ela também vai fornecer liga e umidade
e também maciez, né? Por consequência dessa quantidade alta de proteínas que ela tem. Então, a sua composição é incrível e se você puder utilizar, é uma ótima opção, tá? Principalmente para receitas salgadas, né? Por conta do seu sabor, eu acho que ela combina mais com receitas salgadas. E uma coisa que você pode fazer para reduzir esse sabor residual é o quê? Combiná-la com farinha de feijão branco ou com farinha de arroz também. O ideal é sempre combinar, gente. Vamos falar sobre combinação agora. Eu sempre falo para vocês o seguinte: vamos combinar farinhas neutras com farinhas que deixam sabor residual. Porque aí a gente equilibra o sabor do resultado final. É muito importante. Tem muitas pessoas que usam um mix cheio de farinhas que deixam sabor residual e não colocam nenhuma neutra. Nenhum dos outros grupos entram na massa. Primeiro que você vai ter uma massa desequilibrada, porque você não tem os 3 grupos principais, estrutura, liga e maciez. Segundo, que se você não tem uma farinha neutra para baixar esse sabor, a gente vai ter um sabor forte. E aí, como as farinhas todas, né, possuem sabor residual que você usou, por exemplo, vai ter um sabor forte de várias coisas ao mesmo tempo. Pode ser não ser tão interessante assim no resultado final. Então, a combinação é a melhor solução para vocês terem resultados macios, fofinhos, úmidos e saborosos. Tá bom, gente? É muito importante. Então, quando você conhece as características de cada farinha, fica muito mais fácil de você saber como combinar cada tipo de farinha. Tá bom, gente? Vamos para o próximo grupo. Próximo grupo, farinha de liga. Farinha de liga, eu tenho aqui um exemplo, que é o polvilho doce. Temos o polvilho doce, que é uma farinha pobre em nutrientes, tá? Pobre em nutrientes, mas que nós precisamos sim agregar às nossas receitas para que ela dê liga às nossas massas. Olha só, gente, ela é uma farinha bem fininha, super fininha, né? É uma farinha pobre em nutrientes, como eu disse, mas que vai trazer liga para sua massa, que é uma característica muito importante para que o seu resultado final não esfarele. Isso mesmo, gente. Ah, mas e por que então que eu preciso usar agente de liga se eu já tenho uma farinha de liga na massa? Por quê? Porque essa farinha aqui, apesar de ela trazer liga para a massa, ela não traz em quantidades suficientes para manter todos os ingredientes unidos, todos os ingredientes da receita unidos. Então, sim, a gente precisa, porque além de liga, o polvilho doce também vai agregar maciez, porque ele é um amido, né? Uma fécula de mandioca é um amido, traz leveza, traz maciez, como função secundária, tá? Não como função principal. A função principal do polvilho doce é trazer liga. E nós temos outra farinha também dentro desse grupo, que eu não tenho aqui inclusive, que é a fécula de araruta. A textura é igual à do polvilho doce, tá? Ela é fininha, bem leve. Qual é a diferença entre o polvilho doce e a fécula de araruta na sua receita, no seu resultado final? A diferença é que a fécula de araruta é rica em nutrientes. Então, a gente vai ter uma farinha branca refinada, mas que vai agregar fibras para sua receita, por exemplo. Então, se você puder utilizar a fécula de araruta em substituição ao polvilho doce, você já vai ter mais valor nutricional dentro da sua massa. E isso é muito importante, porque a gente precisa de sabor, de maciez, de umidade, sim, mas a gente precisa também de qualidade nos nossos resultados. A gente não vai tirar a farinha de trigo e colocar um monte de farinha branca sem colocar fibra, sem colocar proteína na nossa massa, porque aí é trocar elas por elas quem está fazendo substituição, porque quer ter uma alimentação mais saudável. Nesse sentido. Quem precisa retirar o glúten também tem que ter uma alimentação saudável. Então, a gente sim busca agregar farinhas ricas em proteínas, fibras, né? Outras coisas, outros ingredientes para melhorar o teor nutricional da nossa receita. Então, a substituição do polvilho doce pela fécula de araruta vai dar o mesmo resultado, tá? E vai trazer mais nutrientes para sua receita, tá? Então, esse aqui é a farinha de liga. Deixa eu pôr para cá. Os pequenininhos, farinha de liga da nossa massa. E a última, vou falar de outra farinha de liga que é importante falar porque ela é diferente do polvilho doce. O polvilho azedo. O polvilho azedo eu vou falar só para vocês entenderem a diferença para o polvilho doce, tá? Eu não gosto muito de usar o polvilho azedo, mas é só para vocês entenderem a diferença. O polvilho azedo,
Ele tem sabor residual porque ele é um ingrediente que passou por um processo de acidificação ali, de fermentação. Então ele é ácido, ele é mais ácido, por isso ele tem sabor residual e o polvilho doce não. Tá? Além disso, o polvilho azedo, ele atua muito na expansão das massas e na formação da casquinha crocante. Por isso que eu uso na receita do pão francês perfeito sem glúten, que está ali no canal do YouTube também. Por quê? Porque ele vai ajudar no crescimento, no salto de forno do pão francês e vai ajudar a formação da casquinha crocante dele, tá? Então, esse ingrediente, ele é muito legal da gente usar. Recomendo que usem receitas salgadas por conta do sabor residual e também em uma proporção pequena. Então você pode combinar o polvilho doce com o polvilho azedo, a fécula de araruta com o polvilho azedo, né? Só para você ter essas características aí de expansão e de casquinha crocante. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo grupo? Vamos lá. Próximo grupo. Farinha de maciez e leveza. Temos aqui a fécula de mandioca. Fécula de batata. Mandioca essa aqui. A fécula de batata, ela é extremamente leve. Fininha demais, gente. E dá um resultado igualmente leve, né? A gente tem essa farinha que é leve, que é bem, olha só, fininha. O que ela vai trazer para mim? Um resultado muito mais leve, muito mais macio, por exemplo, muito mais leve, né, no caso, do que a farinha de grão de bico. Por quê? Você percebeu a diferença, né? Olha só. Deixa eu mostrar para vocês a diferença da farinha de grão de bico. Olha como ela cai da colher, gente. Tá vendo? Olha como ela cai. Mais presinha, né? E a fécula de batata, olha essa leveza, gente. Olha essa leveza. Então, a gente tem muito mais leveza com a fécula de batata do que com a farinha de grão de bico. E dá para perceber isso pela própria farinha, né? Pelas características da própria farinha. Então, a fécula de batata, gente, se eu falar errado, me desculpem. A fécula de batata, ela traz essa maciez, essa leveza para nossas receitas de pães sem glúten, de bolo sem glúten. Ela dá aquela característica de miolo que desmancha na boca, sabe? Quando você morde, ele desmancha? Então, é a fécula de batata que traz. Posso usar o amido de milho também, que é uma farinha de maciez e leveza? Pode. Qual é a diferença? A diferença é que o amido de milho, ele também traz uma característica crocante para a massa. Ele traz leveza, traz maciez, mas traz uma característica de crocância. E a fécula de batata, ela traz mais leveza do que o amido. Em termos de conservação, tem alteração, sabia? Se você usa o amido ou a fécula, o seu pão ele pode ficar seco mais rápido com o amido do que com a fécula. Nossa, mas por que isso, né? Vamos lá, vou explicar para vocês. A fécula de batata, ela é rica em amilopectina. Nossa, Gabriela, o que é isso? Não tem problema você não saber o que é isso, tá? É uma molécula que compõe a molécula de amido. Temos aqui amido, a molécula, formada por dois componentes, amilose e amilopectina, tá? A fécula de batata é rica em amilopectina. Isso significa que o envelhecimento do meu produto, que o ressecamento da minha massa, ele é retardado. Então, eu tenho um pão macio por mais tempo quando eu uso a fécula de batata. Quando eu uso o amido de milho, eu tenho um aumento na velocidade desse envelhecimento, chamado retrogradação do amido. Ele envelhece, ele perde água muito mais rápido do que a fécula de batata, tá? Então, se você puder usar, use a fécula. Ah, eu não tenho acesso, como que eu faço? Os meus pães vão ficar duros? Não, gente, a gente tem outras técnicas para retardar esse envelhecimento do produto, esse ressecamento da massa, que é o quê? Congelamento. Vamos congelar o nosso pão no dia que a gente faz. Que aí a gente reduz, retarda esse envelhecimento e mantém o nosso pão macio, úmido e com liga por mais tempo. Fechou, gente? Então, essas são as farinhas. Agora eu quero dar um exemplo de combinação delas para vocês usarem nas receitas de vocês, tá? E a primeira combinação, na verdade a combinação que eu separei para falar para vocês, é justamente o mix de farinhas desse pão aqui, gente. Inclusive, se vocês perceberam, eu deixei até minha geleia aqui do lado, porque enquanto vocês perguntam, eu vou comer pão. Gente, esse pão aqui, ó, olha isso. Ele é muito maravilhoso, esse pão. Então, esse mix que eu vou falar para vocês é desse pão aqui. Qual é o mix? Esse é o pão de batata doce. Para quem não assistiu
A aula que eu ensino a fazer essa receita tá no YouTube. Depois dessa live, você pode ir lá e assistir. Por quê? Porque o link tá na descrição da live no YouTube e no Instagram eu vou colocar depois o link dessa receita, tá bom? E aí, nós vamos falar sobre o mix que eu usei nela. Esse mix deixou a minha massa macia, olha isso, alveolada, fofinha e cresceu super bem sem baixar. Aqui eu tenho um mix equilibrado. Tudo bem, gente? Então, qual é o mix que eu usei para essa receita aqui? Eu usei 4 farinhas. 2 de estrutura, 1 de liga, 1 de maciez e leveza. Farinha de arroz, trigo sarraceno, polvilho doce e fécula de batata. Ou amido de milho. No caso, nessa receita aí tá o amido de milho, tá? Então, proporções. Eu usei 90 gramas de farinha de arroz branco, para baixar o sabor. Lembra? Ela é uma farinha neutra. Então, eu usei a farinha neutra porque eu tenho a farinha de trigo sarraceno que deixa sabor residual. Mas a farinha de trigo sarraceno vai trazer maciez, umidade. Por isso que eu quero essa farinha na minha receita. Mas eu não posso colocar em uma quantidade tão grande porque vai deixar um gosto de trigo sarraceno no meu pão. E não é o meu objetivo. Então, eu só quero essas características sem o sabor residual. Por isso, eu combino o trigo sarraceno, que vão 50 gramas nessa receita, com a farinha de arroz branco, que vão 90 gramas. Então, aqui eu tenho 140 gramas de farinha de estrutura, 140 gramas de farinha de estrutura, sendo 90 de arroz e 50 de trigo sarraceno. Fechou? Ótimo. Próxima farinha que eu uso nessa receita é o polvilho doce. O polvilho doce, ele entra numa proporção de 50 gramas, tá? É um pouquinho menos, né, do que a metade. Vai dar mais ou menos uns 22% de polvilho doce dentro desse mix, tá? E o polvilho doce vai entrar, então, para trazer liga para a massa e vai contribuir também para a maciez dessa receita. E o amido de milho, né, que aqui é a fécula, o exemplo, mas o amido de milho entra como farinha de maciez e leveza. E nessa receita ele foi em 40 gramas. Então eu tenho 40 gramas de amido de milho, que vai trazer maciez e leveza, 50 de polvilho doce, que vai trazer liga e secundariamente também maciez. Tudo bem? Vamos falar de porcentagem? Então, aqui eu tenho o meu 100% da receita. 90 de arroz, 50 de trigo sarraceno, 40 de amido, 50 de polvilho doce. Totalizando 230 gramas de farinhas, se eu não me engano, né? E aí, qual é a proporção? Qual é a porcentagem? Dentro do mix, o cálculo é o seguinte. Eu vou somar todas as farinhas, né? Vai ser o meu 100%. E aí eu vejo quanto é 90%, 90 gramas, por exemplo, em porcentagem, tá? Regrinha de 3 básica. Então, aqui eu tenho, de farinha de arroz, eu tenho um total de 39%. 39% do meu mix é de farinha de arroz, tá? 22% é de farinha de trigo sarraceno. Então, completando, né? Eu tenho 61% de farinha de estrutura. Percebam essa quantidade, gente. Para um pão sem glúten, 61% de farinha de estrutura para essa receita, sendo 39 de arroz e 22 de trigo sarraceno. E aí, também vamos ter, né, 22% de polvilho doce e 17% de amido de milho. Somando todas essas porcentagens, eu tenho 100%. Então, aqui, em cima desses 100%, desses meus 230 gramas de farinhas, é que eu vou derivar os outros ingredientes da receita, tá? Eu não sei qual é a porcentagem que eu faço dentro do grupo de estruturas, de farinhas de estrutura. Vamos ver qual é a porcentagem que eu fiz, que eu usei para esse pão aqui. Então, eu usei 64% dentro do grupo de estrutura, gente. Se ficar confuso, me gritem, tá? É porque porcentagem é meio confuso mesmo, mas vamos lá. 64% de farinha de arroz e 36% de trigo sarraceno. Olha só, é a metade, né? Concorda? É a metade, praticamente, de trigo sarraceno. Metade de arroz é de trigo sarraceno. Por quê? Porque eu preciso de uma farinha neutra para neutralizar o sabor do trigo sarraceno. Entendeu, gente? Vamos lá. Tem um monte de pergunta aqui, já vou falar, gente. Já vou responder as perguntas de vocês. Entenderam? Esse aqui foi o mix que eu usei para esse pão aqui, que fica
uma delícia, gente. Quem não testou, esse é o passo prático que eu quero passar para vocês. Testem essa receita que tá na descrição, o link dela, para vocês verem que perfeição que fica o sabor desse pão, a textura, a maciez, a umidade. E esse pão você não precisa guardar no mesmo dia, não. Embala muito bem, deixa em temperatura ambiente. 2 dias depois ele ainda vai estar macio. E eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro já congelar no mesmo dia para manter ainda mais essa maciez, essa umidade, essa liga dentro da massa. Certo, gente? E agora eu quero saber se vocês querem saber qual é o benefício que vocês vão receber, o bônus, o presente que vocês poderão receber ao final da nossa jornada. Grita eu aí no chat que eu quero saber. Quem é que quer saber o que vocês poderão ganhar ao final da nossa jornada dos pães e bolos perfeitos, sem glúten? Inédito, gente, nunca fez isso, nunca fiz isso. Quem quer saber? Olha aí, a Adriana já gritou. Epa, gostei dessa animação, hein? Deixa eu ver aqui no Instagram. Ai, eu preciso dar um zoom nesse Instagram. Socorro, Grazi. O que houve, Grazi? Já vou voltar aí pra ver. Denise, eu. Arte, nananã, eu. Muito bom, gente. Vamos falar o que é, então? Cozinha da... Da saudável. Da cia. Eu. Isso aí, gente. Agora, vamos falar o que é, então? Vamos parar de suspense, né? Olha só, vai funcionar desse jeito assim. Vocês vão assistir as 3 aulas da jornada, que serão liberadas dia 21, 23 e 25 de agosto, tá? Ao final não, durante essas aulas, eu não vou falar qual é o tempo, porque nem eu sei ainda. Durante essas aulas, eu vou liberar uma palavra-chave. Tá? Uma palavra-chave por aula. Então, ao final da jornada, vocês vão ter 3 palavras-chave. Uma na segunda, uma na quarta, uma na sexta. Então, vocês têm que assistir as aulas inteiras para vocês poderem anotar essa palavra-chave. Beleza? Assistiram as 3 aulas, anotaram as 3 palavras-chave. Vocês vão me mandar pelo direct do Instagram. Anotem as regrinhas, gente, anotem. Vocês vão me mandar pelo direct do Instagram as 3 palavras-chave juntas depois que vocês assistirem a aula 3. Tá, mas vai acontecer o que se eu te mandar? Vamos lá. Eu vou fazer um sorteio no domingo, no dia 28. Acho que é 28, né, gente? Acho que é. 28 de 27 é domingo, 28 é segunda. 27 de agosto, eu vou fazer uma live, vai ser um domingo. Nesse mesmo horário, 17h47, nós vamos fazer uma live. E quem me mandou as 3 palavras-chave corretas, escritas corretamente, e as 3 que eu falei mesmo nas 3 aulas, vai concorrer. Eu vou fazer um sorteio e vocês vão concorrer a uma bolsa de estudos do meu curso. Então, é a sua chance de entrar para a minha turma, de entrar para o meu curso, de assistir todas as aulas, quantas vezes você quiser, por 1 ano. A sua chance é essa. De graça, eu vou te dar a bolsa. Eu vou te dar a vaga no meu curso. Mas, para isso, você precisa acompanhar as 3 aulas da jornada, assistir as aulas todas, né? Anotar as 3 palavras-chave corretamente e me enviar pelo direct do Instagram. Anotaram, gente? E aí? E aí vocês podem virar minha aluna. Olha que legal. Você, né? Porque é uma pessoa só, hein? Uma pessoa só que vai ser a beneficiada, né? A sortuda, ou o sortudo, claro. Então, a Adriana disse que já ganhou. Então, gente, assistam às aulas, é muito importante. Vocês façam direitinho, anotem, que aí no domingo, dia 27 de agosto, eu vou fazer o sorteio ao vivo e vocês poderão ganhar uma bolsa de estudos. Olha que massa, gente, gostaram? Ai, que delícia! Gostaram do presente, da surpresa? Nunca fiz isso, gente. Vamos ver se vai dar certo, né? Se vocês vão gostar, vão querer. Quem sabe, né? Beleza, gente. Agora, então, vamos para as perguntas de vocês, que eu vi que tá subindo aqui o chat. Vamos para as perguntas. E aí, a gente vai conversando, né? Esse meu mouse tá uma belezinha. Vamos lá. Primeira dúvida. Vamos lá. As perguntas. Rita Viana, de Alcobaça, sul da Bahia. Olha, bem-vinda, Rita. Que legal. Ontem fiz o bolo de chocolate sem glúten e já acabou.
Isso aí, Elisane. Sinal que ficou perfeito. Arrasou, muito bom. Viamão, Rio Grande do Sul. Roque, eu tenho parente em Viamão, hein? Eu sempre escuto minha avó, minha mãe falando, moro lá em Viamão. Não conheço não, mas tenho parentes aí. Presidente Prudente, São Paulo. Floriza, bem-vinda. Eu fiz isso ontem, o bolo ficou gostoso, mas pesado. Acho que é combinação de farinhas, né? Que a gente estava conversando. Vamos aprender, Edson, bem-vindo. Já passei muito por isso. Cheguei atrasada, não tem problema, essa live fica gravada, tá? Então vocês podem assistir depois. Não consigo acertar o pão francês. Sigo a risca a receita e a massa espalha toda na forma. Fica igual uma bolacha. Sabe o que é, né? Excesso de água na massa. As suas farinhas, isso é um ponto importante. As suas farinhas estão absorvendo menos o líquido da receita. O que você tem que fazer? Diminuir a quantidade de água, tá? Diminua a quantidade de água e a sua referência é o quê? É a massa que eu tô mostrando no vídeo. Deixe a sua massa na mesma consistência que a minha, para você conseguir um resultado perfeito, tá bom? Isso aí é só corrigir a quantidade de água. É água demais na sua receita. Feira de Santana, bem-vinda, Denise. O que mais? Quero saber se esse mix de farinhas é o mesmo que você ensinou. Que eu ensinei onde, Márcia? No vídeo específico, não, tá? Esse aqui é dessa massa de pão, não é aquele mix que tem um vídeo específico, não. O fubá, Selma, é uma farinha de estrutura também, tá? Assim como a de arroz, assim como a de grão de bico. É uma farinha de estrutura rica em fibras que absorve muitos líquidos da massa. Então, atenção ao usar o fubá. Sempre em combinação com outras farinhas, tanto do mesmo grupo de estrutura, né? Quanto com farinhas de outros grupos, como Ligue e Maciez, tá bom? Gente, meu mouse tá morrendo. Vamos lá, mouse, funcione, por favor. Vamos lá. Quando tiver oportunidade, nos ensina a fazer receitas com biomassa de banana verde. Pode deixar, Ângela. Posso usar grão de bico no lugar do trigo? Só grão de bico, não. Tem que ser um mix equilibrado, conforme eu já falei aqui, tá bom? Maria, que delícia! Meu sonho é ser sua aluna. Ó, então bora lá, hein? Essa bolsa vai ser minha. A disputa vai ser grande, hein, gente? Quero ver. Todo mundo participando. Então, se eu não quiser usar o óleo, usar manteiga nos meus pães, vai dar um bom resultado? Substituir o óleo pela manteiga vai dar sim, tá? Com certeza vai dar um bom resultado. Qual é a diferença do óleo e da manteiga? O óleo vai deixar o seu pão, o seu bolo mais leve e macio. A manteiga vai deixar o pão mais pesado. Por quê? Porque ela dá mais estrutura e ela também, quando a gente refrigera, vai enrijecer o nosso produto. É só esquentar um pouquinho que ele volta ao normal, tá? Mas tem diferença sim no resultado. O óleo, você pode usar a manteiga, sim, mas aí você derrete a manteiga para usar no formato de líquido mesmo, não pastoso, tá? Mas pode usar sim na mesma quantidade. Então, reduz ainda mais. Se você não colocou a água toda no pão francês e mesmo assim ele espalhou, é porque tem água demais. Então, reduz ainda mais, tá? Estou assando meu pão de batata doce com nozes. Aparecida ama esse pão, hein, Aparecida? Isso aí, gente, arrasou. Muito bom. Coloquei semente de chia na massa do pão, mas no final ficou meio emborrachado. Será que foi a chia? Depende da quantidade, Edson. Depende da quantidade que você colocou. Mas... se for uma quantidade pequena, ela não deve ter interferido, não. Tem que ver também qual é o mix de farinhas que tá nessa receita. É alguma receita aqui do canal? Só me fala aí se é. Que aí a gente vê, tá? E para quem só pode assistir depois, para quem trabalha. Não tem problema, Márcia. Você vai... Porque, ó, o sorteio é no domingo. Não é na hora da aula. Então, você vai me mandar. Não é por ordem. O sorteio é entre todo mundo que mandar. Não é por ordem de quem manda primeiro, não, tá? Então, você pode mandar até domingo, que aí a gente vai colocar na planilha para fazer o sorteio. Não é a mesma receita, tá? Parecida. Esse é um pão, do curso é outro. É pão de batata doce, mas é outra massa. Vou participar do sorteio, quero muito ganhar. Isso aí, Marta! Muito bom! Ainda é xará, ó. Marta Gabriela, adorei seu nome.
Fiz o bolo de cacau com café ontem, já acabou. Muito bom, hein, Rogério? Esse bolo é famoso. Inclusive, tem uma aluna minha, a Mari, ela trabalha com vendas, né? Dos bolos e pães e várias outras coisas sem glúten. E esse bolo é o carro-chefe dela. Esse bolo de chocolate com café, ela vende demais, é o que ela mais vende. Deixa eu ver no Instagram, né, gente? Calma aí. Vamos pro Instagram agora. Subindo, subindo, subindo. Nananã. Deixa eu ver se tem perguntas. Não. Vai ficar gravada, tá? Essa live fica gravada. Quero muito fazer o pão saudável. Fiz um e não deu certo. Tatiana, você já testou alguma receita minha? Testa aí pra ver como é que fica e depois você me dá o feedback. Tá aqui, né? Tá bom? Deixa eu ver. Elaine, você explica muito bem. Ah, que bom. Ainda farei seu curso. Olha que você pode ganhar uma bolsa, hein? Então, não perca tempo. Façam a sua parte aí, tá? A parte de vocês aí, porque vai que. Deixa eu ver. Então, se colocar farinha de arroz e sarraceno, tem que aumentar a água? Denise, se você usa uma farinha que é rica em fibras e ela não está originalmente na receita, provavelmente você sim vai ter que aumentar a água. Por quê? Porque ela vai absorver mais os líquidos da receita, tá? Então você precisa corrigir o ponto de hidratação para que você consiga o resultado macio. Senão você vai ter um pão que não cresce bem, que vai ficar mais seco e farelento. E a farinha de feijão branco também precisa aumentar a água? Olha só, gente. Sim, ela é uma farinha de estrutura que é rica em fibras, mas depende muito da qualidade da sua farinha, então nem sempre vai absorver a mesma quantidade. Por isso que é importante você conhecer a farinha para você saber identificar na hora que você estiver fazendo a massa se você precisa colocar mais ou menos água na receita, tá bom? É extremamente importante para isso. Nem toda farinha, na verdade, nenhuma farinha vai absorver sempre a mesma quantidade. Porque depende da safra, do grão, né? Se foi não sei, varia, né? Choveu demais na época, o grão é mais seco, o grão é mais úmido, depende disso também. Então depende da marca da farinha, da safra dos grãos daquela farinha. Por isso que é importante você conhecer cada uma e conhecer o ponto de hidratação para saber se você precisa de mais ou de menos líquidos na receita, tá bom? Por que eu não posso comer a farinha de grão de bico? Porque eu tenho síndrome do intestino irritável. E, no momento, a farinha de grão de bico não está me fazendo bem. Então, ela, feijão branco, agora a goma xantana, né? Então, a gente tem que se adaptar ao momento da vida. No momento, a farinha de grão de bico não posso consumir. Fécula de batata pode. Pode o quê? Vamos lá. Como se inscreve na jornada? Sônia, você tá no Instagram, então você vai na minha bio, lá no meu perfil, que tem o link, tá? Abaixo ali na descrição da minha bio tem o link, você clica lá e cadastra seu e-mail. Qual farinha eu uso para espessar no lugar do amido de milho? Cleusa, você quer espessar recheios e cremes? Você pode usar a fécula de batata. Qual é a diferença? O amido de milho, ele dá mais estrutura, dá mais consistência para sua massa, deixa a massa não, né, o recheio mais cremoso, né, mais encorpado. A fécula de batata não. E não dá para você aumentar a proporção achando que vai espessar mais, porque não vai, tá? Então, a fécula de batata dá para espessar, mas o resultado não fica tão bom. Eu prefiro amido de milho, se você puder usar. Mas você pode usar a fécula também. Vamos lá. Como se inscrever no curso? É na jornada, né? Conforme eu te expliquei. Vamos lá. Oi, Bruna! Bem-vinda! Quanto tempo que eu não te via por aqui, menina! Bruna é minha aluna maravilhosa lá, ó. Ajudem a compartilhar. Isso aí, vamos compartilhar a live. Eu tenho
Eu tenho visto pessoas falando que as farinhas sem glúten têm um índice glicêmico muito alto. Procede? Depende da farinha, tá? Tem muito carboidrato? Tem muito amido? Sim, depende da farinha. Exemplo, amaranto é uma farinha low carb e é sem glúten. Quinoa é uma farinha rica em proteína, rica em fibra e é sem glúten. Farinha de amêndoas é low carb, farinha de amendoim, farinha de semente de abóbora são farinhas com baixo teor de carboidrato, muito ricas nutricionalmente, com muito teor de fibra, de gorduras boas, né? Então, e são sem glúten. Então, depende muito da combinação que você faz dentro da sua massa. A farinha de trigo tem um altíssimo índice glicêmico também, né? E aqui a gente consegue trabalhar com diversos tipos de farinhas. E isso é uma vantagem, porque a gente consegue melhorar a qualidade do nosso resultado e também reduzir o índice glicêmico da nossa massa, colocando mais fibras, por exemplo, né? Mais farinhas ricas em fibras, psyllium, né? Que são ingredientes que vão reduzir o índice glicêmico da nossa massa. Então, tudo depende de como você combina isso. Ô, Bruna, tava com saudade de você, menina. Eu aprendi a fazer os melhores pães e bolos sem glúten com a mestra Gabriela Gregolin, a melhor. Só indico. Beijinhos. Beijo pra você, Bruna. Não posso com goma xantana, o que substitui? Denise, estamos no mesmo barco. Eu também não estou podendo com a goma xantana. E aí, o que você vai usar? Pode usar psyllium, tá? Pode usar psyllium nas receitas. A proporção vai mudar. Então, se você usa, por exemplo, 1 grama de goma xantana, você tem que colocar 2,5 gramas de psyllium, tá? 2,5 vezes a mais de psyllium. E meia não, né? 2,5 gramas. Para cada 1 grama de goma xantana, 2,5 gramas de psyllium. Por quê? Porque ele tem ação mais fraca. Mas atenção, quando você troca a goma xantana pelo psyllium, que absorve muito mais o líquido da receita, você também precisa corrigir o ponto de hidratação, colocando mais líquido na sua massa, tá? Mas você pode fazer essa substituição tranquilamente. Posso usar fermento fresco nos pães e qual a quantidade? Ju, pode sim. Pode sim usar o fermento fresco, tá? Só que, por exemplo, eu uso o fermento biológico seco instantâneo, que tem ação mais forte, né, do que o fermento fresco, biológico fresco. Então, o que você tem que fazer? Se você for fazer uma receita minha, que vão, por exemplo, 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo, você vai colocar 15 gramas de fermento biológico fresco. Isso porque o fresco ele é mais fraco, tá? Então, a gente tem que aumentar a quantidade, mas pode fazer a substituição sim. Já fiz várias vezes do seu pão brioche, ficou uma delícia. Márcia Cristina, que coisa boa! Que bom que você gosta do resultado. Você gosta, né? Bom demais aquele pão, também gosto. Comprar a granel, é ruim? O quê? A goma xantana? Você compra a granel, tá. Deixa eu primeiro perguntar uma coisa. Você tem restrição ao glúten que reage com contaminação cruzada por glúten? Exemplo, doença celíaca, que é o que eu tenho, e alergia ao trigo. Se você tiver alguma doença, alguma condição que reaja com a contaminação cruzada, eu não recomendo que você compre a granel nada. Por quê? Porque a granel, as chances de você ter contaminação cruzada ali por trigo, por glúten, são muito maiores. Então, se você tem restrição que reage à contaminação cruzada, não compre a granel, somente embalado, tudo bem? Se você não tiver, tudo bem, pode comprar a granel. A melhor professora do mundo, para uma vida super saudável. Que bom, Bruna. Que bom que você está de volta. Oh, meu Deus, e eu apanhando do mouse. Vamos para o YouTube. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Teste esse aqui, então, Aparecida. No curso tem... Ah, tá. Salvador, Bahia, Rogério, bem-vindo. Que legal. Adoro a Bahia, gente. Ô, cidade maravilhosa. Ô, estado maravilhoso, né? Que maravilha. Eu vou participar do sorteio. Isso aí. Acho que eu já li isso aqui, né? Já. Ensina como fazer o mix e como guardar usando o fubá. Ô, Selma, você pode usar o fubá nessa proporção que eu falei. 60% de arroz, 30% de fubá, por exemplo, tá? É um jeito de você fazer. E combine sempre com liga e maciez. Como vocês guardam? Essas farinhas, por exemplo, fécula de batata,
farinha de arroz, polvilho doce, que são farinhas secas, não são ricas em gorduras, o que você pode fazer? Guardar dentro do armário, tá? Mistura direitinho o mix, tampa bem fechadinho e coloca no armário. E aí você vai usando aí o seu mix. Agora, quando você coloca farinha de grão de bico, farinha de amêndoas, farinha de trigo sarraceno no seu mix, não recomendo que vocês guardem em armários. Por quê? Porque essas farinhas são ricas em gorduras. E o que acontece com a gordura em temperatura ambiente exposta ali? Pode oxidar. E aí a gente vai perder o mix. Por quê? Porque vai dar um sabor ruim para o mix de farinhas e você vai também perder os compostos bioativos, ou seja, aquilo que te faz bem, que faz bem para a sua saúde, os nutrientes dela. Então, o que é importante? Usou uma farinha rica em gordura, você vai colocar esse mix na geladeira. Refrigere esse mix, tá? Para que você consiga obter um resultado com um sabor gostoso. Essas farinhas eu guardo sempre na geladeira, que são ricas em gorduras. Amêndoas, trigo sarraceno, grão de bico, feijão branco, coco, todas essas farinhas são armazenadas na minha geladeira. Ela tá aqui porque eu tirei para mostrar para vocês, mas elas ficam na geladeira, tá bom? Essas não. O polvilho, arroz, fécula não precisa pôr na geladeira não. Essas aqui ficam no armário. Vamos ver. O que mais? Pode usar óleo de coco? Sebastiana, pode sim, tá? Nessa receita aqui, são 30 gramas de óleo vegetal. Qual é o óleo vegetal que eu uso? Girassol, geralmente, ou milho, tá? São esses dois que eu utilizo. Posso usar óleo de coco? Pode, só que você vai diminuir a quantidade. Por quê? Porque o óleo de coco deixa uma característica mais gordurosa na massa. Ele tem essa capacidade de dar mais untuosidade. Então, se você colocar na mesma quantidade que eu uso o óleo vegetal de milho ou de girassol, sua massa vai ficar pesada e gordurosa. Então, você vai reduzir ali até uns 20% da quantidade total do óleo vegetal que eu usei na receita. Foram 30 gramas. 20% de 30, não faço ideia, mas você põe ali de óleo de coco uns 25, 26 gramas, tá bom? Não coloca mais que isso não, uns 25 gramas tá bom. O que mais? Ah, não foi do canal, mas a chia foi por minha conta. Ah, entendi. Pode ser que a sua massa já tenha muitas farinhas ricas em liga, né? E aí, se você colocou uma quantidade considerável de chia, como ela tem essa capacidade de formar uma solução viscosa, né? Por conta dessa mucilagem que ela tem, que é um componente da chia, pode ser por isso que sua massa ficou mais cheia de liga, né? Por conta da chia. Depois de feito, o mix dura quanto tempo na geladeira ou no armário? Selma, você vai olhar a validade das suas farinhas, tá? Qual é a data de validade mais próxima? É essa data de validade do seu mix, tá bom? No mais, agradeço pela companhia mais uma vez. Passo prático, vão fazer esse pão, tá? Pode fazer agora? Pode fazer agora também. Vai lá, assiste a aula, o link tá na descrição. Olha isso, gente. Vocês precisam fazer esse pão, é uma delícia. Casquinha crocante, douradinha, o sabor é perfeito. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia de todos. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.